Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu estive aqui, acho que o pastor Adilson talvez não lembre, alguns podem lembrar, há exatamente um ano atrás. Há um ano atrás eu estive aqui, no mês de fevereiro eu dou um treinamento na comunidade Alcance e em mais algumas outras igrejas, e sempre eu faço contato com o pastor Adilson, estou por aí. E aprove ao Senhor de nós estarmos juntos com vocês mais uma noite. E eu tenho certeza que vai ser uma noite de glória. Quem pode dizer? Aleluia. Eu sou pastor de uma igreja no estado do Rio de Janeiro, que fica na cidade de Maricá. Já há 20 anos que eu sou pastor dessa mesma igreja local. Hoje, para a glória de Jesus, nós somos a maior igreja ali da nossa cidade, em Maricá. Eu treino líderes e pastores também em vários lugares do Brasil, e eu tenho certeza de que você vai ser muito edificado com aquilo que eu venho trazer de Deus para a sua vida. Porque eu estava orando, escute só, o que Deus colocou no meu coração é uma resposta para alguma coisa que você está pedindo a Deus já há algum tempo. Você tem orado e falado: Senhor, me dá uma resposta sobre isso. Senhor, fala comigo e me dá uma direção. Eu quero que você fique bem atento, porque a resposta que você está pedindo para Deus, ela vai ser dada para você agora. A direção que você está pedindo para o Senhor, ela vai ser dada para você hoje. Tá ok? Antes de entrar na palavra, eu preciso compartilhar uma história que eu ouvi essa semana, que eu achei muito edificante. Uma mãe estava junto com seu filho pequeno, bem pequenininho, de 6, 7 anos, e o filho disse para a mãe o seguinte: mãe, eu queria que a senhora me explicasse de onde nós viemos, como nós existimos. E a mãe virou para o filho e falou: meu filho, Deus criou Adão e Eva. E depois que Deus criou Adão e Eva, eles foram tendo filhos, e os filhos de Adão e Eva foram tendo filhos, e foram tendo filhos até chegar aqui em nós hoje. E aí o menino coçou a cabeça assim e falou assim: mãe, o papai falou que a gente veio do macaco. E a mãe respirou fundo e falou: meu filho, uma coisa é a família do seu pai. Posso te falar? Nós não viemos do macaco, nós somos coroa da criação de Deus. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Somos coroa da criação de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. O texto que nós vamos ler. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Quando se encontraram, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: e disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Ei, esse lugar está ficando estreito para vocês, hein? Hoje, sexta-feira, já assim, eu imagino que não acontece aqui domingo. Fala para o seu vizinho: está ficando estreito aqui? Olha o versículo 2, o que diz: vamos, pois, até o Rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para que possamos habitar. Então disse ele: tudo bem, podem ir. Disse um deles: o senhor poderia vir com seus servos? Então ele disse: eu irei. Foi com eles, e chegando eles ao Jordão, ali eles cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e ele clamou e disse, coloque a mão assim na cabeça, faz uma cara de espanto e diga: ai! Era emprestado. Então disse o homem de Deus: me mostra onde caiu. E aí ele mostrou o lugar, cortou o pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Então ele disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia,
Esse é o momento da sua palavra e nós honramos o Senhor e a sua palavra. E por isso pedimos, no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Traz resposta, direção e ensinamento para o seu povo. Usa a minha vida, ó Deus, e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal. Um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua poderosa palavra e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta uma história de crescimento. Os discípulos do profeta estavam reunidos em uma casa e de repente um deles identifica: esse lugar está estreito. De repente um deles olha e fala: esse lugar está pequeno demais para nós. Nós precisamos de algo maior para nos reunir. Esse texto, ele fala sobre crescimento. Os discípulos do profeta começam a trabalhar para experimentar e viver o crescimento. Vão para o Rio Jordão, começam a cortar madeira, e quando eles estão trabalhando para que o crescimento aconteça, no meio do caminho acontece um acidente. O machado se perde. E quando o machado se perde, o crescimento que estava fluindo, que estava indo muito bem, caminhando a todo vapor, de repente o crescimento, ele parou. Eu quero, através dessa mensagem, falar com dois tipos de pessoas aqui. Número 1, você que sabe de que chegou a hora de você experimentar crescimento porque você está se sentindo estreito demais. Você está sentindo algo dentro de você, de que você precisa romper em alguma área da sua vida, e essa mensagem é a direção para você experimentar isso. O segundo tipo de pessoa que eu quero falar hoje é você que começou a romper. Você começou a avançar em um certo momento da vida, só que aconteceu um acidente no meio do caminho. Aconteceu algo inesperado no meio do percurso, e aquilo que estava indo muito bem, e aquilo que estava fluindo tranquilamente, de repente, de uma hora para outra, parou. Como é que eu faço para voltar a crescer como eu estava crescendo? Essa mensagem vai ser resposta para isso também. Vamos começar com os princípios de crescimento contido nesse texto, para você que quer experimentar e viver crescimento. Se nós queremos experimentar crescimento, o primeiro ensinamento nesse texto é de que nós temos que visualizar o crescimento que queremos experimentar. Todo crescimento, ele começa com uma visão de futuro, com uma visão daquilo que você quer viver. Note que eles estavam reunidos na casa menor, mas já estavam pensando na maior. Então, se você quer crescer, eu quero saber qual é a visão que você está criando a respeito do crescimento que você quer experimentar. Qual é a imagem que você tem a respeito do seu futuro, daquilo que você quer viver? Quem você vai ser daqui a 5 anos? Como vai estar a sua realidade nos próximos 5 anos? Em 3 anos, como você vai estar ministerialmente, profissionalmente, financeiramente? A sua família em 3 anos vai estar desfrutando e vivendo o quê? No próximo ano, você já tem uma imagem do próximo ano, de como a sua vida vai estar? Porque se você não tem uma imagem aqui a respeito do seu futuro, a sua vida possivelmente, nos próximos anos, ela vai estar a mesma coisa que está hoje. Eu preciso começar a desenvolver uma imagem do que eu quero experimentar e viver no futuro. Porque preste atenção em algo que eu aprendi para a minha vida. Todas as coisas que são criadas do lado de fora, antes elas foram criadas do lado de dentro.
Se você avaliar essa estrutura, se você pensar na sua casa, se você pensar em qualquer coisa que você admira, antes de se manifestar do lado de fora, foi criado do lado de dentro. Alguém pensou sobre isso. Alguém criou uma imagem daquilo na mente. Eu vou te mostrar na Bíblia um outro texto que fala sobre isso. Sobre Deus orientando a criar uma imagem do que se quer viver no futuro. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 54. Olha o que diz. Isaías 54, a partir do versículo de número 1. Cante alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeças, alongue as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e fará com que a sua descendência possua cidades assoladas. Aleluia! O que é esse texto de Isaías 54, gente? Isaías 54 é uma profecia de Deus para a nação de Israel, que se estende como uma profecia para a igreja nos dias de hoje. E para liberar essa profecia, Deus usa a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz. E o que ele diz para essa mulher estéril? Que não podia dar luz. Ele diz para essa mulher estéril começar a pensar em uma casa maior, a ela começar a preparar a imagem de uma estrutura maior, porque ela iria ser mãe de muitos filhos, ela iria ser mãe de tantos filhos, de que eles iriam transbordar para a direita, eles iriam transbordar para a esquerda, eles iriam tomar as nações. Então cutuca o seu vizinho e diga para ele qual é a imagem. Qual é a imagem? Ô pastor Adilson, reúna os pastores da equipe e comece a desenhar a imagem. Transbordar para a direita, transbordar para a esquerda e transbordar para essa localidade. Quando eu era criança, eu ganhava muito de presente, aniversário, Natal, eu ganhava de presente da minha avó quebra-cabeça para montar. Meus amigos ganhavam bola de futebol, videogame, e todo aniversário meu eu ganhava de presente o quê? Quebra-cabeça. Eu era fera em montar quebra-cabeça. E eu era tão fera em montar quebra-cabeça que poderia me dar aquele quebra-cabeça mais complicado, aquele grandão com as pecinhas pequenininhas, eu montava todos eles. Mas qual era o segredo para eu montar quebra-cabeça? O meu segredo é que logo que eu ganhava o quebra-cabeça e ele chegava na minha mão, eu olhava a imagem original que estava desenhada na capa e eu gravava a imagem. E quando eu gravava aquela imagem, quando eu chegava diante daquelas peças todas embaralhadas, eu já sabia exatamente como que eu ia encaixar cada uma delas, porque eu tinha a imagem gravada na minha mente. A imagem original estava gravada aqui. A nossa vida, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Cada dia uma peça que a gente tem que montar. E se você já tem a imagem original do que você vai experimentar no futuro, você sabe qual peça você vai encaixar em cada momento. Crie a imagem do seu futuro. Por favor, aproveite que essa é uma noite de glória, uma noite de favor de Deus, um ambiente profético e ungido, e chegar na sua casa hoje, você vai desenhar uma imagem. O segundo ensinamento desse texto é que quando você olha toda a história, todo o desenrolar da história, você vai ver que esses discípulos, eles eram maduros.
Então eu aprendo que para eu crescer do lado de fora, eu preciso amadurecer do lado de dentro. Não tem como eu experimentar um crescimento extraordinário do lado de fora se eu não tiver a estrutura necessária do lado de dentro para suportar a pressão do crescimento ao lado de fora. Então, muitas coisas na nossa vida, gente, para que o crescimento de Deus venha, nós vamos precisar de amadurecer. Não dá mais, se eu quero experimentar coisas melhores e maiores de Deus, não dá mais para eu continuar com aquelas atitudes de menino que eu tinha no início da caminhada. O próprio apóstolo Paulo, num momento onde ele estava começando a avançar poderosamente, ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino e eu agia como menino. Mas depois que eu deixei as coisas de menino, incomoda o seu vizinho e fala para ele: está na hora de crescer, neném. Ei, por que, gente? Não tem como eu continuar sendo paralisado pelo inimigo pelas mesmas coisas que me paralisou alguns anos atrás. Será que a mesma história vai se repetir de novo? O diabo vai lá na mesma história e você não aprendeu nada com o que você viveu nos anos passados? Então é a mesma história se repetindo, ele te desanima de novo com a mesma situação, e ele para você na mesma situação, e ele faz o seu ritmo diminuir naquilo que ele quer fazer na sua vida, pela mesma história, não houve amadurecimento nenhum. Eu amo o texto de Jeremias 12:5, que diz assim: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? Se você não está dando conta de cuidar de um grupo de 10 pessoas, como é que você sonha um dia ser um supervisor para poder cuidar de 50 pessoas? Se você não está dando conta para cuidar de problema de 2, de 3 discípulos, como é que você sonha um dia ser um líder de um grande ministério servindo na igreja? Se você não está dando conta de administrar um salário de R$2.000, como é que você quer que Deus confie nas suas mãos R$20.000 para você administrar? Se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que é competir com quem anda a cavalo? Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala: está na hora de crescer, neném. Como é que é o nome desse pequeno aí? Luan tem quantos anos? 7 anos. Esse aqui tem quantos? Esse aqui é mais velho, né? 8. Tem a menina que está no colo da senhora, quantos anos? 5. 5 anos. Como é que é o nome da princesa? Ana Júlia. Vamos conversar sobre a Ana Júlia? Ela está dormindo, de repente ela vai acordar. Vamos pegar a Ana Júlia e entregar hoje nas mãos da Ana Júlia R$10 e falar para a Ana Júlia assim: Ana Júlia, vai ali na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que a Ana Júlia vai comprar, gente? Doce. Aí você pega e tira os R$10 e entrega na mão da Ana Júlia R$50 e fala: Ana Júlia, vai lá na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que a Ana Júlia vai comprar? Eu acho que agora ela acorda. Aí você dá R$100 nas mãos da Ana Júlia. A Ana Júlia, ela vai na padaria do seu Manel e ela vai comprar o quê? Por que um pai e uma mãe não têm coragem de dar R$100 nas mãos de uma criança de 5 anos de idade? Por quê, gente? Porque ela não tem maturidade para administrar. Deus é pai, mas ele não é irresponsável. E é por isso que, por mais que ele queira, ele não vai entregar nas mãos de seus filhos um crescimento que eles não vão ter maturidade para administrar. É por isso que, mais uma vez, diga para o seu vizinho: está na hora de crescer, neném. Eu não sei quem são os pastores, supervisores e líderes dessa igreja.
Mas para o crescimento que Deus está trazendo para vocês, é preciso entrar em um outro nível de amadurecimento para suportar a responsabilidade de um crescimento maior. Posso continuar, gente? Aleluia. Terceiro ensinamento para aqueles que querem experimentar crescimento. Nesse texto eu aprendo que, em primeiro lugar, é preciso ter uma visão. Em segundo lugar, é preciso ter amadurecimento. E, em terceiro lugar, é preciso aprender a trabalhar em equipe. Esse discípulo grita assim: vamos juntos para o Rio Jordão para cortar madeira. E quando ele fala vamos, os outros discípulos vão. Por que nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, gente? Porque não existe nada que seja relevante, extraordinário, poderoso, que você admire, que tenha sido construído por alguém sozinho. Tudo que é grande e extraordinário foi construído e edificado por uma equipe. Se quer construir coisas poderosas na sua vida, você vai precisar de ser bom em formar uma equipe e em trabalhar em equipe. Sabe que eu, como pastor de igreja local, eu vejo muitos casais que tinham tudo para prosperar financeiramente, ganhando muito dinheiro. Prosperar nos seus negócios. Eu vejo casais que poderiam estar explodindo no ministério, gente, ganhando vidas, avançando de maneira extraordinária. Mas eles não conseguem passar de um certo limite. Eles entram aqui numa tampa e não conseguem romper. E eu sei por que eles não conseguem romper. Apesar de terem potencial, de ser chamados, de ter sabedoria, de ter fé, eles não rompem porque dentro da própria casa eles não são uma equipe. É cada um querendo uma coisa diferente, então um não soma com o outro para construir algo relevante. Um puxa para um lado e o outro puxa por outro, e por mais que tenham um grande potencial, não avançam. Porque dentro da própria casa não são uma equipe. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala para ele: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Quarto ensinamento. Se eu quero experimentar crescimento, eu preciso de ser sensível para ouvir de Deus as suas estratégias. Na hora que eles têm a visão de crescimento, eles já sabiam qual era a estratégia para começar a construir a casa maior. E qual era a estratégia? Começar cortando madeira no Rio Jordão. Se nós queremos viver um crescimento que seja direcionado por Deus, vamos precisar de sensibilidade para ouvir a Deus e entender qual é a estratégia que Ele quer para nós. Sabe, toda visão que ela se transformou em realidade, essa visão ela foi começando a ser construída com uma estratégia. Os grandes homens de Deus na Bíblia são estrategistas, gente. O plano de salvação para o resgate do homem perdido foi uma estratégia que Deus montou, enviando o seu Filho nessa terra para nos resgatar. Uma estratégia. Então eu queria saber qual é a estratégia que você tem para experimentar a visão que arde no seu coração. Qual é o plano? Você já ouviu de Deus? Qual é o plano? Já ouviu dele? Deixa eu contar para você o que eu faço todos os dias. Não abro mão de tirar tempo com Deus. Todos os dias eu acordo 5 horas da manhã, todo dia. De 5 às 6 é o meu tempo com Deus. E normalmente no meu tempo com Deus eu faço 3 coisas. Uma delas é eu boto um fonezinho de ouvido,
onde esse fone bloqueia todo o som externo, e eu fico ali cantando umas músicas de adoração, não escuto nada, é só eu e Deus. E no momento que eu estou com aquele fone ali, levando a minha adoração para o Senhor, eu pareço o Fernandinho cantando, aleluia. E de repente, na hora da minha adoração, parece que eu vejo uma luz acender, alguma coisa que plim, aí eu paro, eu falo, sim, Senhor. E Deus fala, anota aí uma estratégia para você resolver aquele problema. E eu Então em um certo momento do meu tempo com Deus, eu paro para ler a Bíblia, e aí eu faço um plano de leitura bíblica todo ano. Todo ano, para ler a Bíblia toda, eu faço um plano, e eu estou ali no meu plano, lendo a palavra de Deus, e de repente parece que, plim, acende uma luzinha de novo, e eu paro. Sim, Senhor. E Ele fala, escreve aí mais uma estratégia. Eu E eu começo a orar, interceder pela minha família, interceder pela igreja, orar pelos desafios, e parece que já plim! E eu paro, sim, Senhor. Anota uma estratégia. Você sabia? Deus também dá para você muitas estratégias. O problema é que você não para escrever, para anotar as estratégias que Deus te dá. Você precisa de sensibilidade para ouvir de Deus e escrever as estratégias que Ele está te dando. E todos os dias, para superar os nossos desafios do dia, nós vamos precisar de sensibilidade para ouvir Deus, qual é a estratégia. Eu tenho 4 filhos. 2 já são jovens, maiores de 18 anos, um tem 19, outro tem 25, já é casado, eu já sou avô, tenho um netinho, e 2 são adolescentes. E para cuidar de filho adolescente, irmão, só muita sabedoria e estratégia para criar. Quem é pai de adolescente, diga, aleluia! Então eu estou no meu tempo com Deus e Deus fala, anota uma estratégia para sua filha número 1. No meu tempo com Deus, plim, e aquela estratégia para a filha número 2. Você sabe, eu tenho uma esposa muito exigente e eu preciso de muita estratégia para poder saber lidar com a minha esposa. Quantos maridos precisam de estratégia para lidar com a esposa? Diga, aleluia! Quantas esposas precisam de estratégia para lidar com o marido? Diga, ai, aleluia. Você sabe, eu ouvi uma vez de um homem que encontrou a lâmpada mágica, a lâmpada do gênio, aí saiu o gênio. E falou para ele assim, você só pode fazer um pedido. E capricha, porque tem que ser um pedido bom. E ele falou, puxa vida, eu queria sair daqui para Brasil, para Paris, uma ponte única. Pegar o carro e ir desfrutando tudo, atravessar o oceano daqui para Paris. E o anjo coçou a cabeça lá, o gênio da lâmpada falou assim, nossa, é muito difícil, você não tem outro pedido não? Isso é muito complicado. Aí o rapaz falou bem assim, bom, já que você quer o mais fácil, então me ajuda a entender minha esposa? Aí o anjo falou bem assim, quantos quilômetros mesmo que você acha que é a ponte? Mas nós precisamos de estratégia para resolver todas as situações do dia a dia, sim ou não, gente? Sim. E aí tem que ter sensibilidade para ouvir a Deus. Sensibilidade para ouvir. E isso nos proporciona crescimento. Um outro ensinamento sobre crescimento nesse texto diz que eles foram para o Rio Jordão e ali eles começaram a aplicar a estratégia e cortar madeira. E esse cortar madeira significa, sabe o quê? Trabalho duro. Se nós queremos experimentar crescimento, viver crescimento, nós vamos precisar de arregaçar a manguinha, gente, e trabalhar duro. Porque não tem como experimentar crescimento trabalhando mais ou menos. Aliás, Deus não dá crescimento para quem é preguiçoso, gente. Tem que botar a mão no arado e trabalhar.
Eu sou pastor de uma igreja local, como falei para você, tenho 4 filhos, tenho um neto, uma equipe de 8 pastores para discipular toda semana, dou cobertura para vários pastores, escrevo livros, pelo menos um livro todo ano eu estou lançando, estou com vários treinamentos que eu gravo online, estou desde quinta-feira passada aqui dando treinamento de manhã, de tarde, de noite em várias igrejas, e eu estou fazendo uma série de outros treinamentos online, dou cobertura individualmente para pastores de vários lugares do Brasil, e só de falar isso tudo para você eu já estou ficando cansado. Mas escute, eu decidi crescer. E se eu quero crescer, eu sei que eu preciso trabalhar duro. Quer crescer? Você vai ter que trabalhar duro. Você tem um chamado de Deus? Tem um chamado? Então você tem que trabalhar duro, porque aquela correria, meu Deus, eu tenho que cuidar da família, meu Deus, eu ainda tenho que dar conta do meu trabalho, meu Deus, de vez em quando tem que fazer umas academias para cuidar também da saúde, e meu Deus, é uma reunião que tem aqui com os discípulos, é outra reunião que o pastor chamou, e a outra reunião que marcou com a equipe, e meu Deus, a minha vida está uma correria, e eu preciso dizer que é assim mesmo, não tem para onde correr. Se você quer crescer, vai ter que trabalhar duro. Aleluia! Diga aleluia! Tem para onde correr. E aí quem está trabalhando duro está construindo um futuro glorioso, um futuro poderoso. Um outro princípio nesse texto para experimentar crescimento. Se eu quero experimentar crescimento, eu vou precisar de ter coragem para quebrar as paredes velhas e antigas. É coragem para mandar embora o velho, porque muitos não conseguem experimentar o novo de Deus, porque não tem coragem de se despedir e mandar embora o velho. Então quero que você incomode seu vizinho assim, aí fala para ele assim, manda embora o velho, manda. Não, calma irmã, calma, esse aí da sua casa não é ele. Já tem a irmã falando, ô glória, não é esse. De jeito nenhum. Outro dia eu estava numa igreja, eu falei isso, a irmã já levantou lá do meio e falou, aleluia, era a resposta. Eu falei, sua irmã, sossego faz. Mas sabe, Jesus falou de que ele iria derramar vinho novo em odres novos, uma mentalidade nova. A mentalidade religiosa, ela atrapalhava o agir de Deus, e por isso Jesus falou, o vinho novo só vem sobre odres novos. Por isso Paulo disse em Romanos 12, nós precisamos renovar a nossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente. Renovar a mente é mandar embora uma mente velha, antiga. Muitas coisas Deus quer fazer de novo na sua vida, mas você precisa deixar a sua mente ser transformada. Sabe que a gente de vez em quando, a gente é cabeça dura demais, e é preciso parar de ser cabeça dura. Você conhece alguém aqui no nosso meio que de vez em quando é meio cabeça dura? Bota a mão assim e fala, ai... Renovar a mente, experimentar algo novo que Deus quer fazer, porque se nós não estivermos com a mente aberta para algo novo que Deus quer fazer, a gente pode perder o mover de Deus, a gente pode perder aquilo que Deus está preparando para nós. Antigamente, eu lembro que quando eu estava indo para a escola, eu gostava de ir para a escola ouvindo uma música num aparelhinhozinho chamado Walkman. E sabe o que eu botava naquele aparelhinho chamado Walkman? Eu botava um negocinho quadradinho assim, chamado fita cassete. E sabe qual era a música que tinha naquela fita cassete? Era uma música que eu tinha gravado nela de um disco de vinil
de uma banda chamada La Bamba, que cantava uma música mais ou menos assim, ó. Pararará, La Bamba. Aí eu jogava daquele disco de vinil, apertava 2 botãozinhos assim num aparelho que eu tinha chamado 3 em 1, eu apertava o botão play e rec, e aí gravava a fita ali. E quando aquele negócio enrolava, meu irmão, tinha que pegar uma caneta, era uma doideira danada. Mas aí depois de um tempo, a aparelhagem de 3 em 1 sumiu. Fita cassete sumiu. Disco de vinil sumiu. O que começou a entrar? CD. Aí depois, o CD desapareceu. Alguém mais aqui tem carro com CD? Se você tem carro com CD, já está na hora de trocar, irmão. Está na hora, está na hora. Deus está falando com alguém aqui. Aí alguém mais tem aparelho de CD em casa? Não, depois pendrive. Agora não é nem mais pendrive. Agora tudo que é música que você quer escutar, você escuta onde? Na nuvem. No Spotify. No YouTube. E sabe o que aconteceu com as gravadoras de antigamente que não atualizaram, gente? Faliram. Por que elas faliram? Porque não teve atualização, não teve renovo. Antigamente, quando você queria encontrar o telefone de uma farmácia perto da sua casa, você ia para uma estante, abria a estante e pegava um livrão dessa grossura assim, ó, chamado Páginas Amarelas. Aí hoje, você quer saber o telefone da farmácia mais próxima, você pega onde? Se você quiser, você pede até para entregar direto na sua casa. Alguém quer voltar para a época das Páginas Amarelas? Quando você queria assistir um filme com a sua família, você andava alguns quilômetros da sua casa. E você ia para um lugar chamado locadora. Aí você escolhia 2 filmes, 2 de ação e ganhava 1 de graça de comédia. Levava para casa e assistia, tinha que devolver na segunda-feira. E quando você chegava na segunda-feira, tinha que devolver as fitas rebobinadas. Se não tivesse rebobinada, você pagava multa. E tem gente que está aqui que ficou devendo a multa da locadora até hoje, que eu sei. Aí hoje você quer assistir um filme, você faz o quê? Ah, vocês têm Netflix aqui também? Sabe, irmão? É preciso renovar a mente e entender aquilo que Deus está querendo nos direcionar a fazer nesse tempo de agora. Princípios da Bíblia, eles são inegociáveis, mas as estratégias para aplicar os princípios, elas precisam atualizar. E eu quero que você abra a sua mente para você atualizar a sua vida. Porque muitas coisas hoje no seu trabalho, eu estou falando do seu trabalho agora, muitas coisas no seu trabalho, se você não atualizar, você vai ficar muito para trás, isso se já não tiver agora. Então pense em fazer um curso e um treinamento que vai fazer você avançar mais do que os outros que não estão se atualizando. Atualiza. Tenta, você que está envolvido no ministério, buscar a Deus e ouvir de Deus. Deus, para onde está indo a nuvem? Buscar a Deus. Se tem uma coisa que eu admiro demais, demais nessa igreja, toda vez que eu venho aqui, é o ministério de intercessão de vocês. Maravilhoso. E esse ministério de intercessão tem que entender constantemente na busca de vocês aonde está a nuvem. E nós vamos seguir a nuvem. Renovar a mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí então, gente, nós experimentamos e vivemos crescimento. Tá, pastor, mas você disse que ia falar para aqueles que começaram a crescer e pararam. O que aconteceu nesse texto foi isso. Eles estavam fazendo tudo certo. Eles visualizaram um lugar maior, eles formaram uma equipe, eles tinham uma estratégia, eles estavam preparados para o novo, trabalharam duro, mas de repente no meio do processo, na hora de que alguém vai bater com um ferro em uma madeira, pá!
o ferro bate de mau jeito, e quando ele bate de mau jeito, o ferro, se perde. O crescimento que estava indo a todo vapor parou. Pode ser que isso aconteceu com você também aqui. Tá, como é que eu faço então para eu voltar a crescer, pastor? 3 princípios, e eu encerro. Se eu quero voltar a crescer, o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto é: na hora que ele perdeu o ferro do machado, nós botamos a mão na cabeça e demos o grito que ele deu ali. Como é que foi o grito que ele deu? De novo, vamos repetir. Ai! E o que foi esse grito de ai? Pedido de ajuda. Ai, meu Senhor, esse ferro, ele era emprestado. Se você quer voltar a crescer, você vai precisar de quebrar esse orgulho que está impedindo você de pedir ajuda para o homem de Deus e a mulher que Deus colocou para ser uma cobertura sobre a sua vida. Por causa do orgulho, você está tudo indo mal na sua vida, mas você não pede ajuda. Você está com a maior aparência de que tudo está bem com você na sua casa, mas não está nada bem e você sabe disso. Você está com a maior aparência de que você está firme espiritualmente bem com Deus, mas não está. Você está cheio de caraminhola na sua cabeça, tem um monte de tentação cada vez mais engolindo você, só que por causa do orgulho, você não abre a sua boca para você pedir ajuda. Então o crescimento seu parou, a sua vida estagnou, porque você não pede ajuda. O primeiro ensinamento: pede ajuda. Deus colocou pessoas sobre a sua vida justamente para esses momentos você contar com eles. Então pede ajuda. Quem é a pessoa? Deus colocou para você aqui do seu lado, para você pedir ajuda, uma cobertura sua. Há 2 semanas atrás, eu sentei com uma líder que cuidava de algumas células na nossa igreja, a pastora Adilson. E eu perguntei para ela bem assim: Deus já tinha me mostrado alguma coisa? E eu perguntei para ela assim: me diga, está tudo bem com você? E tudo bem com o seu casamento? Eu preciso que você me diga se está tudo bem. E aí ela respirou fundo e falou assim: tá sim, pastor, tá tudo ótimo. Nós estamos caminhando com a bênção de Deus e está tudo tranquilo. E eu perguntei de novo para ela: tem certeza que está tudo bem? Tá, pastor, pode ficar tranquilo, está tudo bem. 7 dias depois, estoura uma bomba. Essa moça já estava quase se relacionando com uma outra pessoa do seu trabalho. E explodiu a bomba. E a primeira coisa que me veio na mente foi: há mais de uma semana, uns 10 dias atrás, eu tinha dado a oportunidade dela falar para mim: pastor, me ajuda. E ela não agarrou a oportunidade. Agora, está sendo um preço alto demais para a gente ajudar essa moça. Está sendo um preço alto demais para a gente ajudar ela no casamento dela, um preço muito alto. Não tenha medo de pedir ajuda, tenha medo de tudo explodir e você se arrebentar mais ainda. Não tenha medo de pedir ajuda. O segundo ensinamento que eu tenho nesse texto: na hora que ele pediu ajuda, o profeta virou e falou: me mostre aonde foi que caiu. Quando ele pediu ajuda, o profeta falou para ele: me conta a verdade. Tenta me dizer onde caiu. Se você quer voltar a crescer, você vai precisar de ser transparente e falar toda a verdade. O que é que está fazendo você desanimar? O que está fazendo você esfriar? Conta a verdade.
Não adianta você ficar escondendo, porque você vai atrapalhar o processo do que Deus tem para fazer na sua vida. Há um tempo atrás, eu passei por um problema de uma família que saiu da igreja. E eu fiquei muito magoado com aquilo. Magoado, porque tinha sido uma família que eu tinha investido demais, eu tinha acreditado demais. E eles saíram e levaram junto com eles um grupo de pessoas. Tudo gente que tinha iniciado a igreja comigo, gente do meu relacionamento, gente boa que estava comigo, sabe? E aquilo me deixou muito mal. Aquilo me deixou muito amargurado. Nesse tempo, por causa dessa amargura, a igreja que eu sou pastor, ela ficou 1 ano travada. 1 ano. Nós estávamos vindo num pique de crescimento extraordinário, maravilhoso, mas ela ficou 1 ano e ela não crescia nada. Até que eu fui pedir ajuda para uma cobertura sobre a minha vida. E quando eu fui pedir ajuda, que eu coloquei para ele tudo que nós estávamos passando na igreja, ele me fez a seguinte pergunta, ele me disse: Bruno, como que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui há 1 ano atrás? E eu abaixei a cabeça, botei a mão assim, ó, e falei para ele: eu estou muito magoado, porque eles foram ingratos, não foi legal o que eles fizeram, não foi com caráter, e eu comecei a vomitar tudo que angústia que estava no meu coração. Na hora que eu falei tudo aquilo, ele olhando nos meus olhos, ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele virou para mim e ele disse: Bruno, quando o seu coração fecha, a unção de Deus acaba. Sabe o que tinha acontecido comigo? Meu coração tinha se fechado. Então, por isso, o crescimento parou de acontecer. Será que o seu coração se fechou com relação a alguém? Foi alguma situação que você passou com um irmão? Alguma situação que você passou na igreja e o seu coração se fechou? E aquela velocidade que você estava no início, você diminuiu ela por menos da metade, porque o seu coração fechou. Será que lá no seu trabalho, você estava tão empolgada, você estava tão empolgado com essa porta que Deus abriu para você, e de repente, de uma hora para outra, você começa a desanimar? Será que você não começou a desanimar porque o seu coração se fechou com algo, meu Deus? Então, sabe o que é o ensinamento de Deus para nós? Eu preciso falar a verdade para eu ser curado. Eu preciso falar a verdade. E o terceiro ensinamento desse texto para eu voltar a crescer. Diz que na hora que ele mostra, olha, caiu ali, o que o profeta fala para o discípulo então? O profeta vira para o discípulo e fala: pega uma madeira e joga a madeira lá, aonde caiu, porque quando você jogar a madeira onde caiu, o ferro que está lá no fundo da água, ele vai grudar na madeira igual a imã, assim, ó. Mas ferro gruda em madeira, gente? A terceira orientação: obedeça a voz de Deus, mesmo que essa voz pareça uma loucura para você. Se você quer voltar a crescer, obedeça a voz do Senhor, mesmo que pareça ser algo maluco demais. E a sua mente natural está falando: mas não dá, mas não dá, mas não vai, mas eu não vou conseguir. Se Deus já mostrou e está falando, obedeça esse negócio. Porque é melhor obedecer. A Bíblia conta a história de um homem que ele era um general. O nome dele era Naamã. Ele era muito vitorioso nas suas batalhas, mas ele era um homem leproso.
E um dia, quando ele chega em casa, que ele está tirando a roupa, a menina que trabalha para ele olha e fala: meu senhor, se o senhor for até o profeta de Israel e pedir ao profeta de Israel para orar pelo senhor, o senhor vai ser curado. Naamã então vou lá. Ele prepara uma comitiva, vai até o profeta de Israel, e quando chega lá ele diz: vim aqui para o senhor orar por mim para eu ser curado. Aí o profeta: quer ser curado? Vá lá no Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Aí Naamã fala, faz assim com o dedinho assim, ó, loucura. Não tem outro rio melhor para eu ir aqui, logo no Rio Jordão? Isso é loucura demais. E aí um soldado de Naamã cutuca ele assim, ó, e fala: meu senhor, você está doido? Se o profeta mandar o senhor fazer uma loucura para o senhor ser curado, o senhor não obedeceria, meu senhor? Aí Naamã ficha cai, ele fala: então ele vai no Rio Jordão. E quando ele chega no Rio Jordão, ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na hora que ele mergulha a 7ª, quando ele levanta, levanta curado. Por quê? Obedeceu uma palavra de Deus, mesmo que lhe parecia. Josué está indo com o povo em direção à terra prometida, marchando, pá, e de repente eles se deparam com uma cidade, e essa cidade estava cercada com grandes muralhas. Como é que era mesmo o nome dessas muralhas? Vocês leem a Bíblia aqui, aleluia. E ele chega diante das muralhas de Jericó e ele fala: Deus, e agora qual é a estratégia? Deus fala: rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas. E na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. Josué: pensei que o senhor fosse mandar o anjo com a bazuca do céu para derrubar a muralha. Eu vou ter que ficar brincando de pique-esconde e ainda gritar alto? Mas Josué obedece. Rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas. Na última volta todo mundo abre a boca e grita. E quando todo mundo abre a boca e grita, as muralhas... Por quê? Porque ele teve coragem de obedecer uma voz de Deus, mesmo que parecesse loucura. Jesus, olha essa. Jesus está andando com seus discípulos assim, ó. E aí os discípulos olham um ceguinho aqui no cantinho. E aí os discípulos falam para Jesus: Jesus, esse ceguinho, ele está assim por quê? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele? Aí o que Jesus fala? Nem ele e nem os pais. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. Traz ele aqui. Então eles colocam o ceguinho perto de Jesus. A Bíblia diz de que ele era cego, mas não diz que ele era surdo. Então Jesus faz mais ou menos assim. E o ceguinho está ouvindo aquilo. Jesus, o que o senhor vai fazer? Vou passar isso nos seus olhos. Eco, que nojo! Queres ser curado? Tem que obedecer à loucura. Então o ceguinho fala: tudo bem, Jesus, pode passar essa meleca nos meus olhos. E Jesus passa. E o ceguinho fica todo serelepe, e ele fala: e agora? Eu já vou poder enxergar? E Jesus: não, você tem que obedecer à segunda loucura. Vai correndo no lago de Siloé e lava os seus olhos, e depois que você lavar os seus olhos no lago de Siloé, então você enxerga. Então o ceguinho vai correndo, chega no lago de Siloé, e ele lava os seus olhos, e na hora que ele acaba de lavar, os seus olhos abrem, e ele enxerga pela primeira vez. Por quê? Teve a coragem de obedecer uma palavra de Deus, mesmo que lhe parecesse. Tem gente que está aqui, que vai precisar de obedecer uma loucura de Deus. Uma loucura, você resolve a história. Mas tem gente que está aqui, que precisa de obedecer 2 loucuras. Uma atrás da outra. As 2 loucuras
ela faz o crescimento voltar a acontecer. Por favor, fiquem de pé. Pessoal da música e adoração, se puder vir aqui em cima. Enquanto eles estão vindo, eu quero que você olhe para mim. Eu sei, e você sabe, que você poderia estar fazendo muito mais do que o que você está fazendo hoje. Você sabe que você não está dando nem 50% do que você pode dar de disposição para a obra de Deus. Você diminuiu o ritmo, você diminuiu a velocidade, algumas coisas foram entrando no seu coração e foram te desanimando, mas Deus me trouxe aqui, eu sou um profeta de Deus, vim lhe dar um recado. Chegou a hora de se levantar e você voltar a ser quem você era nessa obra. Chegou a hora de se levantar e você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Pastor, mas algumas coisas estão... Pode começar a fazer um barulho na guitarra. Mas algumas coisas, elas estão muito difíceis. É a loucura. É a loucura que você precisa fazer para você voltar a crescer. A loucura que você precisa fazer para você voltar a crescer, ela envolve você abrir seu coração e humildemente colocar o seu pedido de ajuda. Curve a sua cabeça. Meu Pai, aqui está a sua igreja, teus filhos. Toma os teus filhos nas tuas mãos, Pai. Toma esse coração que estava fechado, toma ele nas suas mãos. Sopra, Espírito Santo, e arranca essa dor, a angústia que tem perseguido durante alguns dias essa mulher, Senhor, arranca essa angústia do coração. Renova as forças do seu filho, ó Deus. Renova o chamado e derrama o teu Espírito, renovando a unção, meu Deus. Renovando a unção, meu Deus. Xarabaxira barabarabara. Arabaxarabaxi candarabanais. Chorobandarabas chorobanda erecandarabarabashir candarabanais. Rabaxarabarabarabashei que arabana e arabana. Rende e romandei e raia sou e arabana. Recheikei terabanarabana. Renova a sua igreja, Senhor. Renova a sua igreja, Espírito Santo. Renova o seu povo, Espírito Santo. Renova. Glória, enche-me.
Aleluia. 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 Por favor, olhem para mim. Quando esse discípulo perde o ferro do machado, o seu grito de desespero foi tão grande. Ai, ai, meu Senhor. Esse grito de desespero foi tão grande, sabe por quê? Porque o machado não era dele, era emprestado. Ele tinha que prestar contas para o dono. Você sabe por que eu e você, nós precisamos constantemente pensar e avançar e crescer, e principalmente quando isso diz respeito ao ministério? Porque nós temos que prestar contas com aquele que um dia nos emprestou, derramando sobre nós um chamado, uma missão. Nós temos um dono e um dia vamos ter que prestar contas para o dono. É por isso que você não pode negligenciar no chamado que Deus confiou sobre a sua vida. É por isso que você não pode parar no meio do caminho e nem muito menos andar na velocidade menor do que a que você sabe que você pode andar. Então eu queria dizer, volte a ser quem você era na obra de Deus. Volte a trabalhar e a se envolver como você se envolvia. Porque um dia você vai ter que prestar contas. E eu tenho uma palavra final para vocês. Aba, aqui em Curitiba, chegou a hora de um espaço maior. Chegou a hora de uma casa maior. Você está preparado para isso? Bata no peito e fala, conta comigo, Senhor. Diga, conta comigo, Senhor. Quero dizer para vocês, sobrou pouquíssimos livros, talvez deve ter ali uns 15 ou 20 desses pequenos. 7 pecados mortais da língua, como vencer a tristeza e o desânimo, e por que as pessoas estão perdendo a bênção. Livros práticos, ungidos e poderosos, que podem te abençoar. Tem um pouquinho deles ali atrás, você pode adquirir, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Comunidade Aba, aqui em Curitiba, pastor Adilson e toda a equipe, obrigado pelo carinho, eu amo vocês. Beijo no coração.